Completando por que essa questão contratual não poderia ser usada, né, no tema de filhos espirituais. Porque assim, eu não tinha certeza de qual interpretação que eventualmente é a que vale. Se eventualmente o melhor para a igreja seria justamente obedecer tanto o contrato quanto outras normativas eclesiásticas, que eventualmente diriam, sinalizariam, mesmo no Novo Testamento, que não se poderia falar dos mandamentos e não se poderia falar contra Cristo. Então essa era uma possível interpretação. Ah, não, mas você teria que interpretar de outra forma, que o melhor para a igreja é fazer a vontade de Deus, independentemente de Cristo, independentemente de qualquer outra norma, e mesmo talvez até do contrário. Você teria que fazer simplesmente o melhor e tal. Só que eu não entendo dessa forma, porque havia uma dúvida em relação à questão da impositividade. E, de qualquer forma, se fosse válida a interpretação de que não se poderia falar contra Cristo, eu já sabia dela antes. Se eles dizem isso, e isso no sentido de, entre aspas, me liberar de alguma forma, não faz sentido, porque eu já tinha feito essa interpretação antes. Ué, se entende, se eles entendem que não se pode falar contra Cristo na igreja, e eles não falam dos mandamentos antes, com base nessas duas informações, e eles também não falam dos mandamentos ali no início da pandemia, por exemplo, automaticamente eles não querem que eu fale. Se eles não querem que eu fale, eles entendem que não é necessário. Se eles não falam, eles entendem que não é necessário. Então essa interpretação já me justifica. Ah, não, mas eventualmente você teria uma outra interpretação por Deus. Sim, mas eu não sei se isso é impositividade ou não é. Então eles não podem me atacar porque havia dúvida. Não só em 2021, mesmo depois, 2022 também não havia certeza sobre isso. Então essa questão é mais uma dúvida que eventualmente permearia a situação, porque seria impositividade. Então veja que havia várias dúvidas. Não era só a questão de que eventualmente o argumento dos mandamentos geraria morte espiritual. Além disso, seria impositividade na igreja. Seria impositividade sobre outra fé, ou seja, mas isso também gera dúvida. Outra, isso não pode ser comparado com a questão de falar no canal, porque o canal não é igreja. Então havia diferença, né? Tanto que é uma crítica falsa, que o pessoal até na mídia dizia, não, mas os pobres, para os pobres não fala. Claro, porque na igreja não pode. Porque na igreja não poderia. E pesava essa interpretação, seja por impositividade, seja porque a igreja não queria falar dos mandamentos. Ou não queria que se falasse contra Cristo, por 3 motivos. Então não adianta dizer assim, não, mas ele não quer falar para os pobres. Não, é porque no canal, bom, nem todo mundo que assiste YouTube é tão rico assim. Mas no caso do YouTube, não é a igreja. Então aqui eu não tenho impeditivo. Aí vem inclusive dizendo, não, mas são iguais. Não, as pessoas, nesse ponto em direito de ouvir os mandamentos, são iguais, só que na igreja eu não posso fazer. Então justamente, mas é a mesma coisa. Então, como eu não sei qual é a interpretação contratual, e em 2023 eles dizem que para a opinião da igreja é essa, eu não poderia falar. Para a igreja eu sou proibido de falar, na verdade. Para a igreja eu sou proibido. É o que eles mesmos disseram. Só que eu já sabia que eu era proibido em 2021. Então não adianta dizer que, não, mas o argumento contratual. Não, mas eles interpretam outra coisa. E eu já sabia que sim, eu já sabia que era assim. E eles não salvam porque eu imaginava justamente essa interpretação. Eu não precisava, né? Era um argumento praticamente óbvio, bastante provável, muito provável. Era um argumento bem provável. Então, tipo, não tinha como argumentar o contrato para eventualmente tentar forçar a interpretação. Não, o melhor para a igreja é você fazer aquilo que é contra a opinião, por exemplo, de várias pessoas da igreja. Não, mas eu não sei. Então, essa interpretação existe, eu não acho ela provável, mas ela existe. Ela tem alguma força até. Só que tem um problema, impositividade. Aí não é nem só pelo argumento da igreja achar que deve-se fazer dos mandamentos, deve-se, no caso, não falar dos mandamentos, mas não importa a opinião da igreja se deve falar dos mandamentos ou se não deve falar dos mandamentos. Aqui é porque a impositividade é um problema. E isso também pesava a dúvida. Por isso que em 2022, na crítica inicial, ou mesmo nas críticas posteriores, eu não posso ser criticado, porque há dúvida sobre a interpretação. E a igreja disse que na interpretação dela não é o melhor. Pela igreja eu não posso ser culpável, nem por qualquer ocultismo que haja na igreja, que eventualmente participe ali da igreja. Por esses eu não posso ser atacado. Porque eles não entendem que é o melhor. Eles não acham que é o melhor. E é justamente a interpretação que eu fiz em 2021. Exatamente a mesma interpretação. E por outro lado, se entender que não, mas tem que fazer a vontade de Deus independentemente disso ser contra Cristo, né? Mesmo que eu não seja cristão, mas o fato de ser contra Cristo não impediria de falar dos mandamentos. Só que aí pesa outra dúvida, que é a questão da impositividade. Então eu não sou criticável nesse aspecto porque há dúvida. Há dúvida nas duas questões. Então apenas esse complemento do canal e valeu.